Olá, queridas amigas, mulheres ambiciosas. Eu estou de volta, gente. Eu fiquei um tempo desaparecida porque eu precisei pensar, refletir, organizar meus pensamentos, minhas ideias, pensar em como eu queria direcionar, dirigir esse canal, qual é o meu público, de que forma que eu quero ajudar o meu público. E a minha intenção agora é ajudar mulheres que querem alcançar o seu máximo potencial. É uma forma de ajudar o meu eu do passado. É o canal que eu assistiria. E eu precisei desse tempo para me organizar minhas ideias, para organizar como é que eu queria dirigir tudo isso, por onde eu queria começar. E por mais que o propósito, o final, o objetivo final seja ajudar mulheres, que as mulheres alcancem o seu máximo potencial na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, estética, por dentro, que é o principal, tudo nasce de dentro, é de dentro para fora. Por mais que esse seja o objetivo final, a gente precisa começar pela base, né? A gente precisa começar. E então a gente tem que ir primeiro construindo as bases, se trabalhando internamente para, consequentemente, chegar lá no objetivo final, né? Quando todo mundo vê a transformação, e a transformação ela fica evidente não só para você como para todo mundo. É por isso que eu queria fazer esse primeiro vídeo, né, de volta aqui pro canal, falando sobre o principal, a base de qualquer coisa na vida, que é o amor próprio, sabe? Eu passei por várias situações, como eu comentei pra vocês no meu primeiro vídeo, por situações difíceis nas quais eu consegui sair graças ao meu amor por mim. Eu saí por amor. Eu abandonei um relacionamento anterior que eu tinha por amor a mim. Eu deixei de usar drogas, deixei de todos os meus vícios que eu tinha por amor a mim. Se eu não tivesse amor por mim, eu não tivesse conseguido tomar todas essas decisões. Então, tudo nasce do amor que você sente por você mesmo. É por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em tomar decisões, em mudar de vida, em deixar vícios, em deixar... Porque falta o básico, falta o essencial, a base, que é o amor por você. E se amar nem sempre vai ser fácil. Porque a maioria de nós mulheres, nós não fomos ensinadas a nos amar desde a infância. E não é culpa dos nossos pais, porque eles também não foram ensinados. Eles também não sabiam se amar, criaram pessoas que tampouco sabiam se amar. E é um ciclo que vai de pessoas. Então, é hora de que a gente corte esse ciclo, e que você comece a se amar. E você ensine para suas filhas, para suas netas, filhos, netos também, homens também. Isso serve para... O amor próprio serve para todo mundo. Independente de gênero, se é homem, se é mulher, se é o que for, o amor próprio é a base fundamental para todas as pessoas. Então é importante a gente quebrar com esse círculo, como se fala? Ciclo ou círculo? Gente, meu português melhorou muito meu português, mas enfim, isso, para não continuar passando de um para outro, é uma geração de pessoas que não se amam. Então, como a gente não foi ensinado, não foi uma habilidade ensinada na infância, você vai ter que aprender, vai ter que desenvolver essa habilidade agora. Só que é muito importante você entender também, porque, por exemplo, na vida a gente tem que ser autorresponsável. A gente tem que ser autorresponsável pela nossa vida. Não é porque meus pais não me ensinaram a eu me amar, eu vou seguir sem me amar. Porque, ok, eles não me ensinaram, eles também foram vítimas de vítimas, mas agora eu tenho o poder, a possibilidade de reverter essa situação, de que eu agora, com meu conhecimento, sendo uma mulher adulta, eu escolha conscientemente me amar.
E amar é se cuidar, é tomar decisões que são boas para você, para sua saúde, decisões que vão fazer você se sentir bem. E nem sempre é fácil porque você vai ter que se desprogramar. Porque muitas coisas da que você faz agora, provavelmente são coisas que você foi programado a fazer desde o personagem da pessoa que não se ama. Então, essa pessoa que não se ama se acostumou a fazer determinadas coisas que são boas, que são coisas que não são boas para si mesmo. Então, você começar a se amar, você vai ter que começar a se desfazer, começar a mudar de hábitos, mudar sua rotina, mudar a forma que você se enxerga, mudar a forma que você fala com você mesmo. E no começo não é fácil. No começo requer muito autoconhecimento. Autoconhecimento é autoobservação, que você se observe. Que você se observe como você fala com você mesmo. Que você se observe em um todo. Que você se olhe no espelho e você se observe não de uma forma crítica, tipo, ai, tô horrível, tô um bagaço, não. Porque isso não vai te ajudar. Se observar de uma forma realista no, ok, como eu tô e o que eu posso fazer para melhorar como eu estou. Eu mencionei, né, no espelho, né? Mas isso no começo, mais importante que o físico é a gente se olhar para dentro. Então, a mensagem desse vídeo não é tanto tipo, se observe, veja se você tá bonita porque você tá assim, eu me amo muito, veja que linda eu tô. Não, ok, primeiro você se olhar pra dentro, o externo ele vai vir depois. A gente precisa começar pelo básico. Tem a frase na Bíblia, né, que eu não me lembro, tipo, exatamente como é a frase, mas é algo tipo, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E essa frase é muito boa, porque a vida é isso. Por exemplo, você provavelmente está pensando, eu quero ser rica, ou eu quero mudar minha situação financeira, quero ter mais disciplina, quero ter aquilo, Mas, como é que você vai ser fiel no muito, se você não está sendo fiel nem no pouco, no pouquinho, no mínimo, no mínimo que é se amar? Como você vai mudar a sua vida financeira? Como você vai ter mais disciplina? Como você vai ter hábitos mais saudáveis se você não começou no mínimo, que é se amar? Se amar é você começar a se olhar com amor. Você começar a se olhar com carinho. Eu mencionei, né? Tipo, você se olha no espelho e você começa a se criticar. Eu tô feia, tô acabada. É você mudar essa linguagem que você tem com você mesmo e você começar a se olhar como o que você é. É no sentido de olhar as suas fragilidades e abraçar as suas fragilidades, como se reconhecesse uma pessoa frágil, porque todos nós somos frágeis. Então, como frágeis que somos, o nosso dever é nos cuidar a nossa fragilidade. Cuidar a nossa fragilidade para que as coisas na vida comecem por nós. Quando você começa a ver como você é uma pessoa frágil que precisa de cuidado, que precisa de amor, de respeito, e você começa a se tratar dessa forma, consequentemente você já não vai permitir que as pessoas te tratem de forma diferente. É muito bom falar sobre isso e que você possa entender isso, porque você é a pessoa principal da sua vida. Não existe. É bem curioso, sabe? Porque as pessoas falam, Deus em primeiro lugar. O que acontece é que as pessoas, elas não entendem o que é Deus. Elas veem Deus, elas enxergam a Deus sendo algo externo. Uma terceira pessoa. Elas não veem Deus dentro delas. Então, elas rezam para Deus, elas pedem a Deus,
elas fazem as coisas para Deus, porque não entenderam que Deus está dentro de nós. O Deus que você tanto busca, ele não está fora de você, ele está dentro de você. E aí é o que você precisa perceber, o que você precisa enxergar. Quando a Bíblia fala, né? Eu gosto muito da Bíblia porque ali a Bíblia, indiscutivelmente, é um dos livros mais importantes, se não o mais importante do mundo. E tem conhecimentos milenares muito importantes que traz uma verdade muito importante. O que acontece é que muitas pessoas elas têm uma dificuldade de interpretação, e essa dificuldade de interpretação é muitas vezes pela falta de conhecimento. Por isso a importância do conhecimento, para poder entender e interpretar a Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito por homens instruídos por Deus. E aí vem outra vez mais, né? O que é Deus? A palavra Deus ela é usada para várias coisas, mas sobre o principal é entender que Deus não é algo, não é alguém, é uma frequência. É uma frequência, a frequência do amor, a frequência da verdade. A verdade é a coerência. Então, a Bíblia foi escrita por homens instruídos por Deus, não é homens instruídos por outro homem, por outra pessoa, por outra coisa. É homens que estavam na frequência do amor, na frequência da verdade, na frequência do conhecimento, da coerência. E para você entender a Bíblia e conseguir interpretar a Bíblia de uma forma correta, você também precisa se colocar nessa frequência da verdade, do amor, na frequência de Deus. E quando você se coloca na frequência de Deus, na frequência do conhecimento, o conhecimento é o que abre as portas do mundo, as portas dos nossos olhos, da nossa cabeça. Quando você se coloca nessa frequência, você entende exatamente o que eu estou falando para você, que Deus não é algo externo, não é uma pessoa, é uma frequência, e que essa frequência, ela está em você. O Deus da sua vida é você. E aí vem amar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus em primeiro lugar, é se colocar em primeiro lugar. É que você se ame, que você se cuide, que você se respeite em primeiro lugar. As pessoas não te respeitam, as pessoas não te amam da forma correta porque você não se ama da forma correta. E toda mudança na sua vida, ela precisa vir de dentro de você. As pessoas têm muito essa coisa de querer mudar as pessoas, querer mudar, manipular o que as pessoas acham ou pensam delas, querer manipular a forma que as pessoas tratam elas. Quando toda mudança, ela deve acontecer dentro de você. Não se trata do outro, não se trata de fazer o outro fazer ou achar aquilo que eu quero. Não, se trata de que eu seja o que eu quero ser. Se trata de que eu me trate da forma que eu devo e mereço ser tratada. Porque quando você faz esse trabalho interno, você com você mesma, consequentemente, as pessoas que começam... tá muito de moda falar sobre lei da atração, só que o que eu não... O que eu não sou... muito fã é de falar da lei da atração dessa forma uma forma assim como muito mágica, porque a vida ela é às vezes muito mais simples e lógica do que a gente acha que é ou do que parece. Porque, por exemplo, as pessoas falam, lei da atração, se você se ama, você se trata bem, você atrai pessoas melhores para sua vida. Trazendo isso, explicando isso, tem várias formas de explicar e de falar sobre a mesma coisa. Falando disso, explicando de uma forma lógica e racional, simplesmente é que quando você se ama, quando você se trata bem, quando uma pessoa chega até você e ela trata você mal, ou o mais mínimo, você vai identificar aquilo e você corta. Porque
o que acontece? Como você não se ama, como você não se cuida, como você não se trata bem. Quando pessoas chegam até você, você deixa passar por desapercebido, você releva a mais mínima falta de respeito, você vai relevando, porque aquilo é o que você já está acostumada. Como você já está acostumada a se tratar mal, a falar mal com você mesmo, a que você falte respeito a você, quando uma pessoa chega e te falta respeito, você releva, porque aquilo é o normal para você. Quando você se ama, quando você se respeita, quando você se coloca em primeiro lugar sobre todas as coisas, e isso não tem nada a ver com ser egoísta. Tem uma diferença entre o egoísmo do ego e o amor verdadeiro, genuíno que você sente por você mesmo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Quando você se ama genuinamente, de que você se respeita, a forma que você se respeita é a forma que você fala com você mesma, a forma que você se cuida, sabe? Quando você trabalha isso dentro de você, quando vem uma pessoa que o mais mínimo de respeito, a mais mínima falta de cuidado, você identifica na hora e é tchau. Você não dá oportunidade para que a pessoa, ela nem entra, tipo assim, você já, tchau. Aí as pessoas falam, né, a hidratação, você já não atrai mais pessoas que te traem mal. Falando de uma forma mais lógica, é que simplesmente você já não vai permitir que pessoas que te faltam respeito se aproximem de você. E a diferença do ego e do amor verdadeiro, o amor genuíno que você sente por você mesma, é que o ego, ele se sobrevalora. O ego, ele atua como se fosse uma máscara. Ele finge que se ama, mas no fundo ele não se ama. A gente vê, né, muitas pessoas têm aquele movimento, se aceite. Se aceite como você é. Que isso vai ser tema para um próximo vídeo. Fiquem atentas aos próximos vídeos. Que é, se aceite como você é. Só que existe uma diferença muito grande. Como você é, quem você é e como você está. Você não nasceu, você não é gordo ou magro, você está gordo ou magro. Você não é acabado ou bonito, desacabado. Você está acabado ou você está bonito. Ou você está bonito. Então, se aceitar como você é, que você se ame como você é, por exemplo, tem pessoas que são simpáticas naturalmente. Tem pessoas que não são naturalmente simpáticas. Eu não sou naturalmente simpática, eu sou uma pessoa naturalmente séria. E durante a minha vida toda, eu achava que eu tinha que ser simpática. E mais, eu sou influencer, trabalho com as redes sociais. As pessoas vinham falar comigo na rua e eu séria, né? Essa dificuldade de ser uma pessoa simpática. E eu lembro que as minhas amigas diziam, você não pode ser assim, você tem que ser mais simpática. E a vida toda tentando ser, até que eu entendi que eu sou naturalmente séria. Eu não sou uma pessoa simpática naturalmente. Eu não sou uma pessoa... aqui eu tô na minha intimidade, eu tô sozinha comigo mesma, eu me sinto muito confortável, eu pareço simpática, porque eu sou simpática na intimidade. Mas quando é com pessoas desconhecidas, eu sou séria. Eu preciso de confiança para poder me mostrar. Isso é uma característica minha. Assim é como eu sou. E me amar e me aceitar como eu sou é aceitar que eu sou naturalmente séria. E não querer fingir um personagem, querer fingir que eu sou simpática, eu amo todo mundo, abraço, beijo. Eu não sou assim. E tá tudo bem. Isso é você se amar. Isso é você se aceitar. Agora, eu tô numa situação ruim, na qual financeiramente eu não tô bem, meu corpo, eu não me sinto bem, a saúde não tá bem, fisicamente não me vejo bem.
Aí eu vou me aceitar. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Eu não sou isso. Eu estou isso. E eu posso escolher mudar isso. Então existe essa diferença, né? Porque quando você usa o ego, essa máscara de fingir que você se ama, você tá, por exemplo, acabada fisicamente, internamente, acabada financeiramente, acabada em todos os aspectos da sua vida. E você, eu me amo, eu sou maravilhosa, eu sou o melhor do mundo. Isso não é se amar. Isso é ego. Isso é só ego. E você se amar genuinamente também não tem que ver com você, tô acabada, não sirvo pra nada. Não, isso é você ser sua inimiga. Você se amar é você se olhar de forma realista. Ok, eu não tô bem. Eu não tô bem por dentro, eu não tô bem por fora. O que é que eu posso fazer pra melhorar? É você se olhar como se você fosse uma criança. Como se você começasse a olhar desde fora. Se aquela pessoa ali fosse uma criança e aquela criança tá... você olha pra ela, não tá bem, dentro dela não tá bem. E o nosso externo é um reflexo do nosso interno. Por isso a importância do... Quando você olha pra uma pessoa e ela não está bem fisicamente, a pele dela não tá bem, o cabelo dela não tá bem, o corpo dela não tá bem, não é mais profundo que o que ela aparenta, é que aquilo que ela aparenta é um reflexo de como ela tá por dentro. Por isso, pessoas bonitas, pessoas bem cuidadas têm mais oportunidades. Porque a mensagem que pessoas bonitas, que pessoas bem cuidadas transmitem para o mundo é a mensagem de que estão bem. E aí tem vários matizes isso, né? Porque tem pessoas que se preocupam muito por externo, por aparentar estar bem, que é, uma vez mais, uma forma de criar essa máscara tipo, tô bem, aparentemente, mas não tô bem por dentro. Que não é a intenção do vídeo é construir a base verdadeira. Veja, a base verdadeira. A base, o que é a verdade? Deus, a mesma frequência. Deus é a frequência mais alta, a frequência do amor, a frequência da verdade, a frequência da coerência. Tudo aquilo que a gente constrói sem Deus, sem verdade, se desvanece com o tempo. Por isso, a importância da gente construir a base de Deus, a base da verdade, que é a base do amor próprio. O amor que você sente por você mesmo. O amor que você sente por Deus, você e Deus. Não é Deus fora de você. É você e Deus. Quando você constrói essa base do amor que você sente por você e você se cuida, você se vê de forma realista. Você se vê de forma realista e você vê, ok, eu não tô bem. Mas não é usar esse eu não tô bem pra você se matar, se autoflagelar. Não tô bem, eu sou... Não. É você se olhar com cuidado, como eu falei, né? Com fragilidade, como se você fosse uma criança. Imagine você ver uma criança... você pega uma criança na rua, ela tá toda maltratada, tá toda acabada. Então, o que é que você vai fazer com aquela criança? Você vai... Eita, abriu. Abriu aqui. O que é que você vai fazer com aquela criança? Você abraça aquela criança. Você se abraça. Você se faz um carinho. Você se olha com carinho. E o que é que eu posso fazer por mim? E, gente, nossa, foi muito bom o tema desse vídeo. Eu falando, eu senti... Teve vários momentos que eu senti... quando eu me conecto com essa frequência de Deus, do amor, da verdade, eu sinto essa frequência em mim. E é como se Deus, o meu Deus, o Deus que todos nós temos dentro de nós, como se ele tomasse posse e falasse, sabe? E é uma sensação muito boa, o corpo ele sente
a Bíblia fala do estado de graça. Eu acho que é algo tipo isso, né? O estado de graça, arrepios no corpo. E eu fico muito feliz em sentir isso, em falar sobre isso, em estar aqui te ajudando. E espero te ver nos próximos vídeos. Comentem para me ajudar. E é isso, gente. Até mais. Um beijo.